Oi, pessoal, aqui é Ellen. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero falar do meu resultado da maratona Bate Metas, que foi a maratona de final de ano, né, de 2025, que o GF que idealizou. E aqui eu vou falar, vai ser basicamente assim um resumo das minhas leituras de dezembro e uma de janeiro, que li ali no finalzinho. Então, como dá pra ver, essa maratona, na verdade, acho que foram 3 semanas ali de dezembro, mas pra mim eu comecei a ler desde o final de novembro até o final de dezembro, e teve um livro ainda que eu não terminei em dezembro, que eu acabei terminando em janeiro, e eu já sabia que eu não ia conseguir ler todos esses livros em dezembro, assim, mas tudo bem, que pra mim eu contei como se fosse parte da maratona. E pra mim agora eu concluí de fato a maratona. E agora eu quero falar dos resultados. Então aqui tinha os desafios, né? Que deveria ter lido esse ano, que foi o. Acho que o Guerra Adorável Guerra. O Guerra Adorável Guerra. Foi um livro que eu ganhei de presente. E livros que eu ganhei de presente eu gosto de priorizar eles, ler eles. Eu ganhei em maio, então já fazia meses que ele estava parado. E eu finalmente li. E o Guerra Adorável Guerra é um livro que eu tinha muitas expectativas, que eu via que todo mundo falava bem dele. E eu achava que ele poderia ser um livro 5 estrelas, favoritado, mas ele não foi. Ele não chegou. Ele foi um livro que eu gostei muito, eu gostei dele. Acho que eu dei 4 estrelas por aí. Mas eu achei que eu ia amar, mas eu não amei. E teve momentos dele que me emocionaram um pouquinho, assim, que eu fiquei levemente assim, ai, nossa, que lindo isso. E aí depois eu fiquei horrorizada logo em seguida com algumas coisas. E eu gostei dessa sensação. Eu gosto quando os livros me fazem sentir coisas, assim, ainda mais emoções intensas. E como é um livro de guerra, né, ele vai falar da Primeira Guerra Mundial e ele vai falar de histórias de amor dentro desse contexto da guerra. Então, ele tem essa carga dramática alta. Ele vai falar de amor, de morte, de reflexões, assim. Ele vai falar de música, ele vai falar de racismo também. Vai abordar vários temas. E eu acho que a autora fez um excelente trabalho falando desses temas todos. Ela usou o pano de fundo da Primeira Guerra Mundial para falar de coisas que aconteceram de fato na guerra, assim, de coisas históricas mesmo. Ela usou os personagens que são fictícios para contar também partes dessas coisas que aconteceram na guerra, coisas que eu não sabia, que eu não tinha muito conhecimento, principalmente sobre o racismo, assim, e também a parte da música, eu acho. Mas o que a autora fez, principalmente, foi assim: tem 2 casais nesse livro. Um é um casal de ingleses, eles são da Inglaterra, e o outro é um casal que é um soldado americano, estadunidense, negro, e uma menina que acho que é belga, que ela é da Europa. E eles vão se encontrar ali na Europa, eles vão acabar parando no mesmo lugar, né? Porque esse soldado que é americano, ele faz parte do exército, mas ele também toca na banda do exército. E essa parte da música que, cara, eu não fazia a mínima ideia que soldados, tipo, iam lá pra tocar música também, além de batalhar na guerra, sabe? E eu também não sabia do contexto histórico dos soldados americanos, assim, que a Primeira Guerra aconteceu logo após a Guerra Civil dos Estados Unidos, que teve a segregação racial, né, então tava muito forte isso, muito preconceito, e os soldados negros, eles foram pra guerra, assim, também com um objetivo de se provarem pessoas assim, tipo, dignas também, pessoas valorosas, pessoas corajosas que lutam bem, sabe? E eles realmente conquistaram isso, assim, na guerra. Eles foram louvados, assim, por ter ajudado em várias questões, ajudado as pessoas na Europa e tal, a lutar contra os alemães, principalmente. Só que quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles foram muito assim, desvalorizados, as pessoas continuaram com preconceito em cima dos soldados negros. Então, toda essa questão, assim, eu não sabia, não fazia a mínima ideia, e isso foi muito interessante, acho que foi pra mim o ponto alto do livro. Também, eles não deixavam os soldados negros se relacionarem com mulheres brancas, que estavam também servindo na guerra ou não. Várias questões. Por isso que o romance desse livro aqui traz essa polêmica, né? Essa questão racial e tal, que eu achei um ponto alto muito interessante de ler. O outro casal, que são dos ingleses, que são a Hazel e o James, eles são mais água com açúcar na questão do romance deles, é uma coisa meio amor à primeira vista, e eles têm poucos dias que eles vão se conhecer antes
do James ir pra guerra, daí eles vão trocar cartas, aí eles vão se apaixonar mais, assim, por meio das cartas, né? Acho que ele se apaixonou antes mesmo dele ser convocado a ir pra guerra, que eles tiveram, tipo, uns 3 dias juntos, tipo, pouquíssimo tempo, desde que eles se conheceram e começaram a se gostar. E a Hazel, ela vai participar de voluntários, assim, nessa parte cultural, ela vai acabar tocando piano pra soldados, né, numa parte da França, e o James vai acabar indo pro front. E ali a relação deles é mais fofa, você fica... A autora cria uma expectativa pro primeiro beijo deles. Coisas assim que são fofinhas, mas não é uma coisa que me encantou muito, não. Eu achei o relacionamento do Aubrey e da Colette, que é o outro casal, muito mais intenso, assim, muito mais... Tem, sabe... muito mais camadas, assim, porque a Colette também, no país que ela veio, sofreu um massacre pelos alemães, então ela tem esse trauma, e eu gostei da forma que o Aubrey lidou com essa situação, com esse trauma, porque a Colette é uma pessoa fechada, que tem medo, né, de se abrir e amar as pessoas, justamente porque ela perdeu muitas pessoas que ela ama. Então essa relação deles, eles se aproximando, o amor pela música, porque o Aubrey toca na banda, então ele é, assim, um músico excelente, um musicista excelente, e a Hazel é pianista, então eles se aproximaram, fizeram amizade por causa disso, assim, e a Colette, ela canta bem. Então eles se aproximaram, os 3 viraram amigos, mas a Colette e o Aubrey se aproximaram romanticamente, assim. E eu gostei disso. Eu achei fofo a amizade dos 3. E também as meninas sofreram consequências por causa dessa amizade, que também não foi fácil pra elas. Foi pior pro Aubrey, que aconteceu coisas piores, assim. Mas eu gostei, assim. Eu acho que foi bem legal. O James em si, o foco dele também é as consequências dele lutar no front, porque os soldados, eles voltam pra casa muitas vezes com ferimentos, né, mas ele voltou com um ferimento mental, digamos assim, ele ficou muito traumatizado com as coisas que aconteceram na guerra, e eu gostei que a autora abordou isso, e esses temas são legais, são interessantes. A questão da Primeira Guerra em si, ela não entra em muitos detalhes do porquê que a guerra aconteceu, porque a história se passa mais ou menos no final, quando já tá meio encaminhando pra acabar. Mas eu gostei do que ela abordou, assim, acho que a questão da música não me interessa muito, porque eu não sou muito, tipo, curiosidade sobre música, eu meio que não tô nem aí, assim, mas eu gostei dessa parte da banda dos soldados que eles tocam. Ela insere personagens que são reais, que foram reais, né, aqui também, mas eles não são o foco da história, né. Então é um livro muito rico, assim, em informação, em crítica também. Ele vai criticar a guerra, porque a guerra, realmente, quando você lê sobre guerra, não faz sentido a guerra acontecer, a guerra só acaba com a vida das pessoas, a guerra não é sobre as pessoas que lutam na guerra, tipo, quem faz a guerra são pessoas que não lutam na guerra, né, os poderosos lá, que não vão sofrer as consequências, são as pessoas comuns. Mesmo as pessoas que não vão pra guerra, elas também sofrem, não só os soldados, de fato, que estão no fronte. Tem a questão das trincheiras aqui, ela entra em muitos detalhes de como era lutar nas trincheiras, como funcionava o esquadrão. E o livro é narrado de uma forma diferente, porque quem tá narrando a história são deuses gregos. Então, a narradora principal é a Afrodite. Ela vai contar essa história de amor porque ela quer provar um ponto, ela quer, enfim, provar um ponto pra Hefesto, que é o marido dela. E os outros deuses também vão narrar a história, tipo, quando tem momentos específicos, assim, quando tem partes sobre a guerra, né? Vai focar no James que tá lá no meio das trincheiras. Aí é o Ares que vai descrever como que eles fazem pra treinar, pra aprender a usar as armas, como é que é a vida na guerra mesmo, no front. E aí, a questão da música, quando eles vão falar sobre a banda, vão falar sobre o que estava acontecendo no cenário da música na época, porque teve muito, assim, a música foi revolucionada nessa época, principalmente por causa das pessoas negras mesmo, que trouxeram coisas novas pra música, e a autora deixa isso bem claro aqui. Então é a Apolo que vai narrar as partes de música, porque ele é o deus da música. Aí também tem partes em que acontecem mortes, ou que a morte estava muito perto dos personagens, e aí os personagens ficam mais pensando sobre isso. Aí é a Hades que vai narrar. Eu não sei se eu gostei muito da forma que de vez em quando morre um personagem, e aí mostra, tipo, o que acontece quando essa pessoa morre, daí o que ela vê, pra onde ela vai. E aí, como são os deuses gregos que estão narrando, então tem um pouco dessa mitologia grega, que pra mim não é uma coisa que eu acredito nem nada, mas eu acho que é só em termos, assim, meio lúdicos pra história, né? Mas, enfim. E eu gostei muito do livro, eu recomendo. Ele é bem rápido de ler, ele é meio grande,
mas os capítulos são muito curtos, quando você vê, você já leu um monte. Eu só achei que ele ia me encantar mais, e como eu gostei mais do Aubrey e da Colette, eu achei que poderia ter focado mais neles, no romance deles, na aproximação deles. Eu queria saber mais sobre o Aubrey, eu acho que foi pouco até. Da Colette também. Eu acho que foca muito no James e na Hazel, e eu meio que assim, eu não sei se eu me importei tanto assim com eles. Acontece uma coisa muito grave mais pra frente, que eu não sei se eu me emocionei, eu acho que eu não liguei muito, eu achei que eu ia ligar mais. Eu me liguei mais pras coisas que acontecem com o Aubrey mesmo e com a Colette. Agora com a Hazel e o James eu fiquei meio assim, não sei. Então eu acho que foi mais uma questão de expectativa versus o que eu encontrei no livro. Mas eu realmente queria que a autora tivesse focado mais no outro casal. Tipo, já que ela vai trazer dois casais, que eles tivessem destaques semelhantes. Mas é claro que ela vai focar mais na Hazel e no James. E eu não sei se eu achei o romance deles tão interessante, assim. Acho que mais pro final tem algumas questões que são difíceis, que eles têm que lidar, que eu gostei, mas... não sei. Achei que ia ser mais impactante. E é meio que isso. Eu acho que acho que da metade pro final, mais ou menos, o livro ele meio que corre com algumas coisas, ele muda o cenário e não entra em detalhes em algumas partes. Mas eu acho que o ponto principal dele é essa parte histórica que eu gostei, porque não são muitos livros de Primeira Guerra. Geralmente os autores escolhem escrever sobre Segunda Guerra, que eu acho que é legal também saber mais. Só que é um tema que eu acho que tá até meio saturado, talvez, não sei. E a Primeira Guerra não é uma coisa muito discutida, que eu acho interessante quando falam sobre. E também a Primeira Guerra levou à Segunda Guerra, né? Porque na época eles não sabiam que ia ter outra guerra. Então é legal linkar os dois, assim. Mas pra mim é um livro muito bom, que eu gostei, então tá aí. E ele vai, na maratona do Jeff, os livros, eles têm embates entre si pra você, no final, definir quem que vai ganhar o melhor livro da maratona. Então, esse livro eu escolhi pra combater com o Nós Já Moramos Aqui, que é o Hype Já Passou, que foi a mesma classificação que o Jeff deu quando ele fez o vídeo da maratona, que eu não sou muito ligada em hypes, eu não fico muito atenta se um hype passou ou não. Pra mim, se ele já foi um hype, pra mim ele continua sendo. Sei. E o Nós Já Moramos Aqui, pra mim, foi um hype da gringa, que eu não vi muitas pessoas aqui no Brasil comentarem, só recente, depois que eu li, que eu fui ver as resenhas, o que as pessoas acharam desse livro, de fato. E é um livro que eu já comentei, tem um vídeo só sobre ele aqui, que eu já li ele, fiz a resenha dele. E é um livro que eu amei. Gente, eu achei sensacional, eu achei divertido, ele me entreteu, eu fiquei presa nele o tempo todo. É super rápido de ler também. É um livro de terror. Eu não costumo ler terror. E ele dá. Só que ele não dá muito medo. Ele dá um pouquinho de medo em algumas partes, que você fica assim, tem alguma coisa bizarra acontecendo que eu não sei o que é. E ele dá umas cenas bizarras, às vezes, que você fica meio, meu Deus, que foi isso? Mas eu gostei da sensação, sabe? Eu acho que quando ele for adaptado pra filme, porque ele já teve os direitos vendidos, ele vai dar muito mais medo na versão de audiovisual, assim. Mas é um livro que eu gostei porque ele é muito misterioso. Você não sabe o que tá acontecendo. Por muito tempo, você tem que bolar suas teorias. O livro dá muitas dicas, você tem que estar atento pra ler, sabe? Ele vai falar de uma menina que mora nessa casa, que ela comprou com a companheira dela, e elas vão reformar e revender. É assim que elas lucram, né? Só que aí ela tá sozinha em casa e bate na porta da casa uma família. E o pai dessa família, né, que é o Thomas, ele fala assim pra Eve. Ela fala, eu já morava nessa casa, eu morei nessa casa quando era criança, eu cresci aqui, mas depois eu me mudei, mas agora eu tô com a minha família, né, eu casei, tive filhos, e eu queria, como a gente tava passando pela região, a gente tá de mudança, né, eu queria mostrar a casa pra minha família, também pra ver como é que tá, o que que mudou, né, só por curiosidade, assim, será que a gente poderia entrar? E a Ivy, a protagonista, ela, a princípio, não quer, porque, meu Deus, por que vou deixar esses estranhos entrarem na minha casa? Porque ela é meio introvertida, meio tímida, ela não, sabe, não lida bem com estranhos também, então, e ela tá total no direito dela de recusar. Só que no fim ela acaba cedendo, né? Porque ela também é tipo de pessoa que tem medo de dizer não pros outros. E eu sou muito assim também. E eles entram, só que eles não vão embora nunca. Tipo, vai acontecendo coisas que eles vão ficando cada vez mais e ela vai ficando angustiada que eles não vão embora. E coisas bizarras vão acontecendo. E você tem que
tentar descobrir o que que é. E entre esses capítulos da Ivy que ela narra, tem alguns documentos e anexos, assim, de manchetes de notícia, conversas de fórum, coisas aleatórias, assim, que eles têm pistas dentro dessas partes sobre coisas que estão acontecendo de plano de fundo. E também tem código Morse no final desses documentos que você pode traduzir e vai formar uma frase no final. Tem outros tipos de códigos espalhados no livro que você tem que desvendar, que são muito legais, assim, eu me diverti horrores tentando desvendar. E o livro, acho que por si só, ele não vai te oferecer todas as explicações. Você vai terminar e ele tem um final super aberto. Ele te dá uma explicação no final que você pode aceitar e acabar aí. Mas é claro que essa explicação no final não satisfaz em todos os sentidos. E você vai querer saber mais. Então, é um livro que você vai querer pesquisar, você vai querer ver teorias, você vai, sabe, ir além do que ele tá contido nas páginas. E eu sei que não é pra todo mundo esse tipo de leitura. Tem gente que quer um começo, meio e fim e acabou. Não quer saber de pesquisar nem nada. E eu também, eu acho que eu nunca fui um tipo de leitora que pesquisa teoria, mas esse aqui me encantou demais, eu me diverti vendo as teorias todas, coisas que eu perdi, eu fiquei com vontade de reler o livro na hora, assim, pra tentar ver essas informações que eu tinha perdido, assim, e, pra mim foi fantástico. Então, a emoção que eu senti lendo esse livro foi de divertimento total, foi, assim, uma coisa que fazia tempo que eu não sentia. Então, nesse round entre Guerra, Adorável Guerra e Nós Já Moramos Aqui, o resultado foi que Nós Já Moramos Aqui venceu a batalha ali. E são 2 livros ótimos. Eu acho que um eu dei 4 e o outro eu dei 4,5 estrelas. E aí, o Nós Já Moramos Aqui foi pro próximo round, que foi o desafio de uma chance para um autor. E esse aqui, eu escolhi a Pintora de Rena, que é um autor que eu nunca li, mas que estava no meu Kindle, já parado há bastante tempo, mas que eu queria ler, que eu já tinha ouvido falar bem. E é uma autora indiana. Assim, ela nasceu na Índia, acho que mais se mudou para os Estados Unidos, ainda nova. Mas o livro vai se passar na Índia, vai falar sobre a cultura indiana na década de 50. E eu achei muito legal esse livro. Eu gostei muito dele. Foi um saldo extremamente positivo. Porque ele tem um pouco de tudo, assim. Ele parece uma novela. Sério, acho que pra resumir, ele parece uma novela da Globo. Não necessariamente Caminho das Índias, porque tem muitas inconsistências na história e tal. Mas ele vai ter drama, ele vai ter um pouco de romance, bem pouquinho, mas tem. Ele vai ter crítica social sobre as castas, ele vai ter plot twist, vai ter gente passando a perna nos outros, vai ter altos e baixos. Gente, vai ter fofoca, enfim. Muito bom. Nossa, foi muito divertido, você fica entretido o tempo todo e enquanto isso você vai aprendendo sobre a cultura da Índia dessa época e também vendo que coisas que acontecem nessa época são coisas extremamente atuais que não só para a Índia, mas países como o Brasil também, por causa de problemas de desigualdade social. Esse é o ponto principal aqui, a desigualdade social, porque lá tem o sistema de castas, né? É o que traz diversos problemas, assim, pra protagonista ou pros personagens principais. E a protagonista, ela tem 30 anos, então eu achei legal isso também, porque ela é uma protagonista mais adulta. E ela tá batalhando, assim, ela tá tentando ganhar a vida dela sozinha, o que é algo inesperado e assim, não muito comum para mulheres na Índia, porque não sei se hoje em dia é assim, mas na época, principalmente, a mulher tem que estar casada e ela meio que só existe se ela estiver casada e tem um marido pra tomar as decisões à frente dela. Ela, por si só, não tem autonomia, né? Mas ela é uma mulher que tá fazendo as coisas sozinha, aparentemente. Então, ela já mostra ser uma mulher forte, uma protagonista forte. O fato dela ser um pouco mais adulta mostra a maturidade também. E o sonho dela é construir a casa própria, o que eu acho muito relatable. Tipo, o sonho dela é ter a casa dela, ela não quer mais pagar aluguel, ela quer morar na casa dela do jeito que ela quer, com todas as coisas que ela quer, assim, ela tá mandando construir a casa aos poucos, né? E eu achei isso muito legal, tipo, é um objetivo muito louvável, sabe? Eu acho que faz sentido total. E é isso que ela tá fazendo, ela tá trabalhando como pintora, artista de rena, das senhoras ricas da cidade, acho que é de Jaipur, eu acho. E é uma posição um pouco frágil, porque quando você atende esse povo de classe social mais alta que a sua, você tem que ter toda aquela delicadeza, aquele cuidado pra não ofender ninguém, pra tratar as pessoas de uma forma que você continue ali, sabe?
E qualquer erro, qualquer coisinha pode fazer com que você saia dessa posição. Então ela tá sempre pisando em ovos, tem sempre uma conversa implícita acontecendo por trás das palavras das mulheres aqui. Tipo, elas podem estar falando uma coisa, mas elas querem dizer outra. Eu gosto muito disso porque é muito político, sabe? Essa coisa assim, coisas nas entrelinhas. Tem muito isso. E a protagonista, ela é muito inteligente. Ela cata as informações muito rápido, assim. E tudo aqui vai mudar pra ela, porque ela tem esse trabalho de pintar rena, mas ela tem outros trabalhos paralelos que são meio contra a lei, assim, que ela tem um negócio com um cara que é rico, assim, que ela fornece sachês abortivos pra mulheres. Porque esse cara tem muitas amantes, ele é casado, mas ele tem amantes, e ele não quer que essas amantes engravidem. Então, a protagonista, ela fornece pra ele esses sachês pra as amantes não engravidarem nunca. Então, tem essa questão, esse ponto da história sobre também gravidez, assim, e aborto, que ele não entra muito dentro da problemática, e a protagonista em si não vai refletir e pensar se é certo ou errado, se não sei o que, ela apenas faz. A opinião dela já fica clara que ela quer dar a opção para as mulheres, assim, ela acha que às vezes ter o bebê vai ser muito pior para todo mundo do que não ter. Então, não tem outros personagens que vão debater se é isso mesmo ou não, é apenas fatos que acontecem. Ela diz assim, que tem mulheres que engravidam e elas vão tentar tirar o bebê de qualquer forma, então o que ela faz é fornecer um jeito mais seguro, que não vai arriscar a saúde da pessoa. E então é isso, assim, ela tem essa convicção. Só que isso não é uma coisa por baixo dos panos, né? Ninguém pode saber isso, porque senão ia pegar muito mal, né? Só que aí as coisas mudam, justamente, quando chega na vida dela uma irmã mais nova que ela não sabia que ela tinha. Porque ela fugiu da vida dela, da vila, da casa dos pais. Primeiro que ela morava com os pais numa vilazinha, eles eram muito pobres. E deram ela em casamento para um outro cara lá, que era mais velho que ela. E ela fugiu desse casamento, que ela casou com 15 anos, muito nova, que é comum na Índia, você casar com muito jovem. E aí ela decidiu fugir desse marido, né? Porque esse marido batia nela, né? Ela tentava engravidar, eles tentavam engravidar e ela não conseguia, e aí ele ficava violento. Então ela decidiu fugir, ir pra cidade grande e tentar a vida lá. E ela tem conseguido. Ela levou vários anos, mais de 10 anos, uns 15 anos, assim, acho que 10, 13 anos, sei lá, pra conseguir as coisas. E ela tá prestes a concluir o sonho dela de construir a casa. E quando ela conseguir terminar, ela quer trazer os pais dela, que deixou lá na vila, pra morar com ela. Esse é o sonho dela. Só que aí chega a irmã mais nova. Uma irmã que ela não sabia que tinha. E a irmã conta pra ela que, na verdade, os pais das duas morreram recentemente. E ela fica chocada quando ela descobre também que o dinheiro que ela mandava pra casa, nunca foi usado. A mãe recebia as cartas da protagonista, né? E jogava fora sem ler. Ela não queria saber, porque quando ela fugiu, ela trouxe muita desonra pra família. A honra, a reputação é muito importante, assim, na Índia. E isso não afeta só os pais e os filhos. Afeta, tios, sobrinhos, primos, outras pessoas da família mais distantes, assim. E quando ela fugiu, a família dela ficou muito mal falada naquela vila. A irmã mais nova, que nasceu muito tempo depois, assim, que ela fugiu, não muito, mas um tempo depois que ela saiu, né? Ficou mal falada. Ela ficou conhecida como uma pessoa que traz mais sorte. A menina criança, assim. Já ficou marcada por isso. E a mãe também nunca contou pra protagonista que ela engravidou de novo e teve outra filha. Então elas não se conheciam, não sabiam uma da existência da outra. A irmã mais nova meio que, assim, tinha dúvidas, tinha algumas, assim, ela desconfiava que talvez a irmã existisse, por isso que ela apostou tudo em fugir quando os pais morreram, ela fugiu, e foi procurar a irmã mais velha, porque ela não tinha opção, os pais morreram, ela não tinha mais o que fazer, né? Então ela acha a irmã mais velha, e agora a irmã mais velha, que é a protagonista, tem que lidar com essa irmã que tem 13 anos, ensinar ela coisas, essas nuances da sociedade, pra não atrapalhar nos negócios, né? E também pra ela poder ter uma ajuda, assim, ter, assim, já que você tá aí, vamos trabalhar junto no que eu tô fazendo pra gente construir a casa e morar junto. Só que coisas vão acontecer, porque nem tudo dá certo, essa menina não entende muito bem essas coisas, ela fica ressentida da protagonista, ela tem muito drama entre as duas, assim, que eu achei tudo muito realista.
sabe? Do ponto de vista de uma menina de 13 anos. E a gente só tá no ponto de vista da protagonista que tem 30. Então a gente fica muito do lado dela. A gente entende, porque ela é adulta. Ela entende as coisas que estão acontecendo. E a menina não. Então eu acho que o livro, ele dá muita raiva, assim, da irmã mais nova, mas é normal você sentir isso, é proposital. E, sei lá, acontecem muitas coisas, muitas tretas. Eu gostei, eu achei excelente, me divertiu. Eu só acho que às vezes ele é novelesco demais, assim, porque tem um final feliz, tudo que dá errado acaba dando certo no final, e tem coisas terríveis que acontecem aqui que, tipo, no fim tudo acaba bem. E se fosse a vida real, eu acho que não ia acabar tudo tão bem assim. Tem redenção de alguns personagens que eu não sei se precisava. Aí tem um personagem aqui que eu acho muito legal, que é o Malik, que é o assistente da protagonista, né? A protagonista se chama, acho que, Lakshmi. Eu não sei se é assim que fala. Mas ele tem, o quê? 8, 9 anos de idade. Ele é uma criança mais nova que a irmã, né? E ele, assim, muito maduro. Ele faz um monte de serviço, assim. Ele ameaça as pessoas que estão prejudicando a protagonista. Ele tem os próprios negócios dele. Ele, tipo, tá sempre lá fumando um maço de cigarro lá. Tipo... Ele parece um adulto, só que ele é uma criança, assim. E eu acho muito engraçada essa relação ali que ficou entre eles de assistente e empregadora, mas não é mãe e filho de jeito nenhum, mas eles são uma família. É muito engraçado, eu achei muito legal isso. Mas realmente, não sei se é muito realista, não sei se as crianças dessa época eram tudo meio assim, essas crianças que moram na rua mesmo, que não tem pais, porque o Malik é órfão, né? E como eles não têm a possibilidade de mudar de casta, aí fica tudo muito mais difícil. Então, o livro é isso, ele vai falar muito da cultura indiana, o sistema de castas, também a alimentação que eles têm, também essa questão das ervas que a protagonista usa para várias coisas, tipo, se alguém tá com dor no estômago, daí ela tem uma receita de coisas que você pode usar para aliviar. Ele fala muito disso, dessa medicina, assim, mais natural, né, que são conhecimentos que são passados de geração em geração, que a medicina tradicional meio que não aprova, meio que, né, mas tem o seu valor, né. Tem a questão do drama. É isso, assim. Às vezes eu só acho que ele é um pouquinho exagerado. Mas eu amei. Eu gostei muito. Recomendo. E aí ficou meio difícil aqui, né? Mas... no fim, eu tive que... Aqui na chave, eu tive que escolher o Nós Já Moramos Aqui. No fim, ele ganhou. Mesmo que a Pintora de Rena tenha sido muito bom, eu ainda surtei mais lendo Nós Já Moramos Aqui, sabe? Eu acho que a Pintora de Rena, talvez, eu não sei, ele serve mais como um livro de passatempo, assim, também de assistir uma novela. Realmente, eu acho que é mais de entretenimento. Não que Nós Já Moramos Aqui não seja de entretenimento, mas eu acho que ele instigou mais meu cérebro, assim, a formar teorias, de pensar, de resolver quebra-cabeça, como se fosse um jogo. Então, eu acho que pra mim ele vence. Então ele tá separadinho aqui. E a Pintora de Rena, eu sei que ele é uma série. Talvez eu leia os outros, depois eu tô pensando. Aí na outra chave, tem aqui um livro de até 250 páginas, que eu separei, o CEO Dinossauro. E que eu pensei, eu não tinha muitos livros disponíveis para colocar nesse desafio, então eu peguei um do Kindle, que eu peguei no Encha Seu Kindle, que eu pensei, quero ler mais livros do Encha Seu Kindle, né? E então aqui tava a oportunidade. E esse aqui, infelizmente, eu não terminei. Então, assim, digo que eu cumpria os livros da maratona, mas esse aqui, na verdade, eu abandonei. Então, eu não li até o final, eu li 20% dele. Mesmo ele sendo um livro curto, eu não tanquei. Não aguentei, não li até o final. Eu achei ele muito ruim. A escrita, principalmente. O problema... A história, os personagens, tudo isso é fraco, é ruim, mas a escrita é o pior de tudo. Assim, ela não tá revisada. Pra mim, é o jeito que a autora escolhe fazer a pontuação não faz sentido. Ela usa muitas e muitas vírgulas com frases enormes, não usa ponto final na hora certa. Também, às vezes, quando ela tem que usar vírgula para separar vocativos ou coisas assim, ela não usa. Então, eu acho que é um problema de revisão, de alguém pegar esse livro, editar ele, sabe? Enfim, não teve esse pente fino, que isso que me incomodou, que eu não consigo ir pra frente, porque, gente, às vezes a história pode estar mais ou menos, os personagens, mas se tem alguma coisa que ainda tá me prendendo, geralmente eu vou até o final. Mas se a escrita é o mínimo, tem que estar bem feita, e esse aqui não tava. Então eu desisti, eu achei que ia ser um livro engraçado, mas eu não tava gostando tanto de humor. Ele é um livro hot, eu não gosto de ler hot.
Então, isso eu já meio que sabia, então meio que tá, mas eu abandonei ele antes de chegar em qualquer hot, então assim, tipo, não era só essa questão. Mas eu realmente achei que ia ser engraçado, porque o cara é um dinossauro e eles vivem, tipo, no continente dos dinossauros. Eu achei que ter coisas mais em relação a isso e eu não achei que foi bem feito. Eu achei tudo muito clichê. Pra mim, o fato dele ser dinossauro não é muito relevante. Então, é meio que isso. A protagonista também, nossa, ela é como qualquer protagonista genérica e às vezes tinha uns pensamentos meio esdrúxulos que eu ficava assim, tá bom, eu acho que eu não quero ler isso mais não. Então eu acabei abandonando. Então esse aqui ele já meio que já perdeu, né? Mas aí eu li o livro do Comprou esse ano, que é o desafio, né? Que foi o Asas Reluzentes. Então ele automaticamente já venceu o round, sem fazer nada, só existindo. Se eu tivesse abandonado ele, aí ia ser um problema. Mas o Asas Reluzentes, eu também fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Então eu vou só comentar rapidinho, que é um livro do universo da Tinkerbell. Não é sobre a Sininho em si, né? Não é a Tinkerbell, mas é a rainha Clarion e o boy dela lá, que é o rei do Bosque do Inverno, sei lá, o Lorde do Inverno, que é o Milori. Não sei se é assim que fala, mas... nos filmes da Tinkerbell, eles... têm um romance proibido, assim, de tipo, eles se gostam, mas eles não ficam. E aí, em algum momento, eles ficam. E esse livro aqui mostra quando eles eram mais jovens, como eles se conheceram, como que eles se apaixonaram e o que aconteceu que eles não podiam ficar juntos. Basicamente é isso. Então, o foco tá na Clarion, que ela tá pra ser a rainha, ela tá prestes a assumir o cargo de rainha, só que tá acontecendo um problemão no mundo das fadas lá, no reino das fadas, sei lá como é que fala. Na Ilha das Fadas, não sei, que aparece uma doença. A primeira que aparecem uns monstros, são tipo imateriais, são pesadelos, que eles fazem com que as fadas adormeçam e fiquem presas em pesadelos. E as fadas não conseguem acordar. Então ela tem que ajudar a resolver esse problema, enquanto vai resolver a questão da coroação dela. E também esses sentimentos que vai surgindo pelo Milori, porque o Milori é o responsável de manter esses monstros presos num lago de gelo lá. E então os dois vão se juntar para tentar resolver a situação. Então, é bem, assim, simples a premissa. É um livro de aventura, né, que tem um romance. Só que eu achei o romance meio fraquinho, meio bobinho. Eu esperava mais, eu achei que ia ser mais intenso, assim, de você sentir realmente essa coisa de, meu Deus, eles realmente não podem ficar juntos, mas eu queria que eles ficassem, mas não tem essa sensação. Eu achei que aconteceu muito rápido o romance deles. Pra mim, eles só são jovens da mesma idade, bonitos, e é isso, têm responsabilidades parecidas e por isso que eles se gostaram, mas eles não tiveram tantas conversas interessantes, assim, pra se apaixonar profundamente, pra daí no final eles estarem se amando, e também a justificativa pra eles não ficarem juntos eu não achei tão plausível assim, sabe? Eu achei que dava pra dar um jeito. Eu acho que não era um amor tão impossível. Mas fora isso, acho que a história é ok. Tem uns personagens que irritam um pouco, principalmente a rainha, que tá no comando agora, que tá instruindo a Clarion. Eu acho que a autora fez coisas com essa rainha que quase transforma ela numa vilã. E coisas que eu acho que não fazem muito sentido ela fazer, que só tá ali pra história funcionar. Mas é ok, no final eu achei ok. É um livro que não doeu pra ler, que foi bom, assim, mas meio médio, meio ok mesmo, mediano, assim. Mas foi mais positivo do que negativo pra mim. E deu vontade de ver os filmes da Tinkerbell. Então ele ganha essa chave aqui, porque também o seu dinossauro eu nem terminei. Então ele vai enfrentar o outro, que é um gênero que leu pouco. Que eu escolhi o Sociopata, da Patrick Gagne, que eu também tenho um vídeo sobre ele já. É um não ficção, que foi um gênero que eu achei que eu tinha lido pouco, mas principalmente dentro da biografia. A biografia eu acho que foi pouquíssimo, e eu queria ter lido mais biografias. Então eu peguei esse, que já é um livro que fazia tempo que eu queria ler, que eu tava animada, empolgada. E o Sociopata, de fato, foi um livro que eu gostei muito. Assim, eu achei muito interessante. Ele vai falar da Patrick, a história da Patrick, que ela fala que ela é diagnosticada com esse transtorno antissocial, que é comumente conhecido como sociopatia, né? Que é um transtorno que faz com que a pessoa ela não sinta alguns tipos de emoções. Ela pode... Assim, a gente tem emoções básicas como tristeza, raiva, alegria, né? A gente já nasce com essas emoções. Só que tem emoções que são aprendidas, que a gente aprende no contexto social, que é vergonha, culpa, o amor, remorso, sei lá, coisas assim. E a Patrick, logo desde cedo, ela já percebe que ela não
sente essas emoções, que nem as outras pessoas, ela já vê que tem alguma coisa diferente com ela acontecendo, e isso traz muito sofrimento para a vida dela. Ela começa a sentir uma ansiedade muito grande e um desejo de sentir as coisas, né? Ela quer sair desse estado de apatia, que é muito forte, ela quer sentir, então para isso ela vai fazer coisas erradas, coisas criminosas às vezes, para poder sair desse estado. Só que as coisas criminosas que ela faz não são, ela tem muito claro na mente dela que ela não quer machucar ninguém, ela não quer fazer o mal a outras pessoas. Então as coisas que ela escolhe fazer não trazem consequências graves para ninguém. O que ela faz é tipo, sei lá, os pais dela proíbem ela de sair na rua de noite, porque ela é criança, mas ela sai na rua de noite sozinha. Ela entra na casa dos outros, quando não tem ninguém na casa dos outros, ela invade as casas. Ela vai lá, rouba o carro de não sei quem, dá umas voltas e depois devolve o carro. Sabe? Coisas assim que ela costuma fazer para aliviar essa ansiedade. E o livro todo, ela vai analisando essas coisas, né? Essa falta de sentimento e a vida dela e a relação dela com as outras pessoas, para tentar entender o que tá acontecendo, tentar descobrir, né? É um livro que ela vai narrando a busca dela para tentar se entender. E entender o que é a sociopatia, porque ela não tem essa informação, ela procura essa palavra no dicionário e não acha, mas as pessoas em volta sabem o que é, mas não tem, assim, um conceito certinho. E vai mostrando a jornada dela até ela ficar adulta, como é que foi o trabalho dela. Também como que ela decidiu escrever esse livro, porque ela virou terapeuta, psicóloga, né? E, enfim, eu acho muito interessante. Eu acho que ele ajuda a quebrar um pouco aquele preconceito que as pessoas têm de pessoas que são psicopatas e sociopatas, que é o que era um dos objetivos do livro, eles sofrem muito preconceito. Mas existem milhares de pessoas que são assim e é só uma forma diferente do cérebro de processar as coisas, sabe? E ela quer que outras pessoas que sintam da mesma forma que ela sente se identifiquem com esse livro e busquem ajuda, sabe? O objetivo dela era informar, basicamente, usando a história dela. Então, pra mim foi excelente, foi um livro que eu gostei muito. Teve só umas partes que eu acho que poderia ter sido um pouco, tipo, que ela poderia ter tirado, que ela repete muito algumas coisas, assim, muitas repetições, que ela poderia ter só cortado. E também tem umas partes do livro que parece que você tá lendo, sei lá, uma história de romance, porque vira um triângulo amoroso. Do nada, assim. E o livro, ele é bem... Ele é estilo romance, assim, de tipo... Parece que você tá lendo uma história de um personagem fictício. E esse é um meu jeito favorito de alguém contar uma história, uma biografia, assim. E ela lembra... Ela coloca tantos detalhes ali que eu fico assim... Será que foi assim mesmo que aconteceu? Ou ela tá exagerando um pouco, né? E como ela é sociopata, ela mesma admite que ela é mentirosa. Então, pode ser que isso tenha acontecido mesmo. Então, acho que é só por isso, assim, que eu tirei uma estrela, mais por causa dessas partes que são repetidas e isso de tem partes que você nem sabe mais o que você tá lendo. Mas, é a história dela, né? Mas entre Asas Reluzentes e Sociopata, pra mim, aí, Sociopata vence. O que eu acho engraçado, que sobrou aqui, então, um livro de terror, ficção, nós já moramos aqui, e Sociopata, que é um livro de não ficção. Mas entre os dois, pra mim, o vencedor da maratona, né, foi o Nós Já Moramos Aqui, que pra mim foi o melhor, foi o que eu mais gostei de ler, foi o mais divertido, foi a experiência mais doida desses livros todos, que eu gostei, assim. E acho que é um livro que tem muito potencial de releitura, que eu acho que eu vou reler ele em algum momento, e aproveitar ainda mais essa leitura, sabe? E assim, no primeiro vídeo que eu fiz da maratona, de TBR, né? Eu coloquei uma opção de nocaute, mas eu não li. Porque o desafio de nocaute, que é, no caso, é assim, a gente chega no resultado aqui, que é o Nós Já Moramos Aqui, né? Que é o vencedor. E a gente vai ter mais um livro extra, que é caso você complete tudo dentro do tempo, pra bater esse vencedor. Assim, um livro que é a última chance de tomar o lugar de melhor livro da maratona. E o desafio era, acho que ler um livro mais de 400 páginas. Um calhamaço, basicamente. E eu tinha escolhido o Babel, mas eu não li ele. E eu acho que eu não vou ler ele agora em janeiro. Não deu tempo. Realmente eu não li muito em dezembro, tanto assim quanto eu achei que ia ler. E era mais. Eu já sabia que não ia rolar, mas eu botei lá só pra. Quem sabe, né? Mas eu quero ler Babel em algum momento, mas ele não ficou aqui no nocaute. Então o resultado da maratona ficou esse mesmo. Ficou Nós Já Moramos Aqui como vencedor. E esses foram os livros que eu li, basicamente em dezembro. E
A Peter de Rena que eu li no começo de janeiro, né? Então, queria só deixar registrado, né? As leituras que eu fiz agora recente, essas foram as mais recentes. E o resultado da maratona, que eu me diverti. Eu acho que eu tive uma variedade, assim, de livros. Tipo, teve livro de e-book que tava parado no meu Kindle, livros físicos também. O Abandonado meio que eu não li, mas pelo menos eu conheci alguma coisa diferente. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem, por acompanharem. É isso. Tchau, tchau.